Olá, meu nome é Mariana Fiuza Gonçalves. E eu sou Esther Vasconcelos Costa. Nós somos estudantes de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. E o nosso trabalho ele é intitulado Fatores de Risco Associados à Predisposição de Ateromatose Subclínica em Portadores de Diabetes Mellitus Tipo 1, sob orientação da doutora Alexandra Correia e em colaboração com a doutora Luciana Bartolomei e com o doutor André Neves Mascarenhas. Então, a principal causa de morbidade, muitas vezes mortalidade nos pacientes com DM1 é a doença cardiovascular. E os sintomas, eles podem ser na DM1 silenciosos ou atípicos, de modo que a primeira manifestação da ateromatose pode já ser uma morte súbita. Então, esse aumento relativo da aterosclerose nos pacientes com DM1 ele pode depender, então, da idade, do gênero, do tempo de diagnóstico, dos fatores de risco tradicionais, como hipertensão, dislipidemia, e também do estado microvascular desse paciente, das complicações. Então, a detecção precoce da teromatose subclínica e a identificação dos fatores de risco é imprescindível nesses pacientes, é muito importante, principalmente porque ainda carecem algumas evidências no DM1. Então, nosso objetivo com esse estudo é avaliar a associação da presença de ateromatose subclínica, analisada pelo índice tornozelo braquial, sendo menor que 0,9 ou maior que 1,3, e também pelo ecodoppler de carótidas, que evidenciaria um aumento da espessura média intimal ou a própria aterosclerose. E relacionar isso com os fatores de risco tradicionais, que seria a idade, a hipertensão arterial sistólica, a dislipidemia, o tempo de diagnóstico, a hemoglobina glicada e o perfil lipídico. Então, o nosso estudo, ele foi um estudo prospectivo, transversal, em que analisamos 73 pacientes que eram acompanhados no centro especializado em diabetes, obesidade e hipertensão. Eram pacientes adultos, portadores de diabetes mellitus tipo 1, e os dados eles foram coletados de setembro de 2019 até março de 2021. Fizemos, então, uma anamnese com a história clínica, avaliação das comorbidades, do tempo de diagnóstico do paciente e também uma avaliação clínica, em que fizemos, então, a medida dos sinais vitais, os dados antropométricos e também um exame físico geral. Também analisamos alguns exames laboratoriais. Medimos o índice tornozelo braquial, que é feito pela divisão da pressão arterial sistólica medida no membro inferior, dividido pela pressão arterial sistólica na artéria braquial. E, por fim, a realização do ecodoppler de carótidas, para avaliar se tem esse espessamento médio intimal ou a própria aterosclerose. Bom, e no nosso estudo, nós avaliamos, então, 73 pacientes com diabetes tipo 1, e esses pacientes apresentaram uma média de tempo de diagnóstico de em torno de 16 anos e uma média de glicemia de em torno de 170. Também na nossa amostra, 23 desses pacientes eram hipertensos, 19 apresentaram dislipidemia, 26 se denominaram sedentários e 7 eram tabagistas. Nós também avaliamos o índice de massa corporal e evidenciamos uma média de 25. Isso evidencia, então, um predomínio de sobrepeso na nossa amostra. Em relação ao ITB, observamos que apenas um paciente teve o ITB inferior a 0,9, enquanto 38 pacientes, ou seja, mais ou menos 70% da nossa amostra, apresentou um ITB acima de 1,3. E correlacionando isso com os resultados do ecodoppler de carótidas, o ecodoppler ele foi realizado em 34 pacientes e destes 13 apresentaram ateromatose. Correlacionando isso em relação ao DM1, a gente vê que os pacientes com diabetes tipo 1 e com ateromatose apresentaram principalmente o ITB acima de 1,3. E o principal é que a idade acima de 40 anos aumentou em 15 vezes o risco de ateromatose dentre esses pacientes com diabetes tipo 1, enquanto que a hipertensão, a dislipidemia e o ITB acima de 1,4 aumentaram em 2 vezes o risco para desenvolver ateromatose. E com isso, nós concluímos que, de fato, a ateromatose é um desafio dentro do diabetes tipo 1, e isso só reforça a importância do controle dos fatores de risco. E o principal fator de risco que nós encontramos foi a idade. Essa idade superior a 40 anos seria o principal fator de risco, seguido da hipertensão e da dislipidemia. Entendemos também que são necessários mais estudos e ensaios clínicos e observacionais no intuito de melhor orientar a prática clínica e reduzir o risco cardiovascular, promovendo melhor qualidade de vida para esses pacientes. Essas foram as nossas referências. E obrigada. Obrigada.